O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, hoje comunicou ao país uma série de medidas que o governo iria adotar relativo a diversas matérias que, ao que parece, o governo continua a reagir e não a prevenir. Uma das medidas acaba por ser correlacionada com a questão da imigração descontrolada. Depois de um plano apresentado há um mês e meio, 2 meses, por parte do governo, que seria o grande plano estratégico para a imigração, o primeiro ato que prova o falhanço total do plano de apoio à imigração por parte do governo é o facto do próprio governo, 2 meses depois, considerar que têm que existir outro tipo de medidas. Continuam a ser medidas muito vagas, quando vêm dizer tem que existir um princípio de humanismo, que deve existir mais controlo à entrada. Reparem que já percebem que deve existir algum controlo da entrada. Reparem que, entretanto, já dizem que tem que existir uma recolha de dados biométricos. Reparem que, entretanto, já dizem que poderá existir expulsão de alguns imigrantes. Reparem que já assumem definitivamente que é necessário não reverteram o CEF, mas ao mesmo tempo dizem que é preciso criar uma unidade especial dentro da polícia para estrangeiros e fronteiras. Ou seja, as 41 medidas apresentadas pelo governo de Luís Montenegro foram um fracasso. Falhou a AIMA, entretanto colocaram os oficiais de justiça a despachar processos, se fosse consigo, se fosse com os mais carenciados, se fosse com os portugueses que não têm todos eles nem todos eles conseguem ter acesso à justiça, os oficiais de justiça não trabalhariam de borla para nós. Mas de qualquer forma aparece agora esta medida aqui em cima, ou seja, o assumir de um falhanço total na política de imigração por parte de Luís Montenegro e um assumir de forma encapotada que o Chega tem razão da forma como tem levantado esta questão e não vale a pena virem dizer que é xenofobia, que é racismo, o que quer que seja. Relembrar que no próximo domingo teremos uma grande manifestação em Lisboa contra a imigração desregulada e que é muito importante, não obstante o facto do governo aparecer com estas medidas agora a avulso, a tentar vir resolver as coisas à 25ª hora, é muito importante que todos participemos nesta manifestação que terá início na Alameda por volta das 3h30 da tarde. Bom, mas percebemos claramente que, para além disto, mais uma vez numa medida reativa, também vimos o Ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, anunciar as medidas para a reconstrução imediata das casas de primeira habitação mais afetadas e que o Governo vai fazer uma intervenção nesta área em casas, creio que é até 150 mil euros, ainda não vi o diploma por completo, e até aí existe uma comparticipação de 100%, acima disso uma comparticipação de 85%. Bom, não é propriamente uma má medida, peca por estarmos novamente a reagir. Esperemos que Marcelo Rebelo de Sousa não vá dar abraços a nenhum idoso que tenha perdido a casa, porque caso contrário teremos a situação lamentável do passado em que as promessas de Marcelo Rebelo de Sousa resultaram em nada e o senhor acabou por falecer sem a casa. Mas a mim o que mais me incomoda, e até como o presidente da Comissão Parlamentar que tem a coesão territorial, o ordenamento do território e o poder local, é que estamos a tapar um buraco, a resolver, ok, vamos tentar resolver o problema das pessoas, mas não ouvimos uma medida relativa ao ordenamento do território, à forma de coesão territorial, ainda para mais numa altura em que continuamos com o problema dos bombeiros, falta de material e não é na escola, falta mesmo material aos bombeiros para poder combater os fogos, e de situações que não há uma palavra acerca do cadastro do território nacional. O Ministro da Coesão Territorial não fala uma única vez sobre a situação de existir necessidade de identificar de quem são os terrenos. O Ministro não fala da situação da lei ter que ser alterada, nomeadamente a lei que prevê a limpeza dos terrenos. E eu gostava de perguntar também ao Sr. Ministro, porque o Ministro da Coesão Territorial é o mesmo Ministro que tem a responsabilidade do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Quanto é que foi investido do PRR para prevenir estas situações? Portanto, continuamos com medidas reativas ao invés de termos medidas preventivas. É isto que me choca, é isto que não
não é diferente entre PS e PSD. É isto que é a gestão diária pela espuma dos dias e pela notícia. Há 2 dias e ontem à noite choveu, hoje já víamos poças e estradas alagadas, portanto não há prevenção. Não há prevenção porque dentro de dias começará uma chuva mais intensa e as sarjetas continuam por fazer limpeza. As câmaras municipais, com todas as tarefas que ficaram afetas no âmbito da descentralização, em algumas delas não cumprem a sua função básica de responsabilidade sobre o território e, portanto, vamos alegres e contentes discutir aquilo que é tantas vezes acessório em vez de discutirmos o essencial. Dava jeito que o governo começasse a governar ao final de 5 meses e começasse a prever algumas situações para evitar que depois tenha que ter este tipo de medidas reativas que em pouco ou nada vêm alterar o comportamento que já António Costa e os seus ministros tinham no passado. E daí nós dizemos tantas vezes que o D do PSD significa 2, é o PS2, é exatamente igual e tem sempre este tipo de postura que não foi para isto que procurámos uma mudança de governação à direita, mas o não é não de Luís Montenegro trouxe-nos a este caminho e o facto de quase diariamente estas medidas hoje para a imigração parece que é o pânico de Luís Montenegro em conseguir controlar o Chega e em conseguir controlar André Ventura. Acho que ainda não percebeu que isso não é possível e ao invés de estar preocupado em governar para ocultar as propostas do Chega ou para tentar fazer sombra a André Ventura, preocupe-se em governar o país, preocupe-se em de facto apresentar alternativas, preocupe-se de facto em tomar algumas medidas que sejam concretas para a população e não venha com este posicionamento de aspirina ou de melhoral que não faz bem nem faz mal. Tenha juízo e assim temos de facto uma crise política à porta com este tipo de inaptidão para governar por parte do Partido Social Democrata.